estiverem em Vitória são convidados a estar ali conosco. Eu estava dando uma olhada nos livros da livraria e uma das indicações para aqueles que quiserem, eu acho que esse aqui é o penúltimo lançamento da editora Nutra, um livro do Lu Priolo. Lu Priolo é um presbítero da igreja presbiteriana e ele escreve sobre resolução de conflitos. Então a gente vai falar um bocado aqui nesses dias, passar um pouco a respeito disso. Então, aqueles que quiserem se inteirar um pouco mais no assunto, Lu Priolo, resolução de conflitos por uma perspectiva bíblica. Nós vamos trabalhar com o tema que já foi anunciado, Cristo em Gênesis, esperança em meio aos conflitos. E eu quero começar com Gênesis capítulo 16. Por favor, abra comigo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 16, os irmãos vão acompanhar a leitura do versículo 1 ao verso de número 6. E eu peço que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas para conferirem se as coisas são de fato assim. Gênesis 16, do verso 1 ao verso de número 6, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Vamos orar? Eterno e soberano Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa noite, pelo privilégio de estarmos juntos como família da fé, igreja do Senhor, comprada e remida pelo sangue de Jesus, o nosso Cordeiro. Agradecemos porque, por meio de Jesus Cristo, podemos entoar louvores ao Senhor, podemos ser aceitos na Tua presença. Agradecemos porque, por causa de Cristo, temos em nós o Espírito que ilumina, ó Deus, o nosso entendimento e nos conduz à verdade. Que nesse instante o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, que o Espírito abra o nosso entendimento, a fim de podermos compreender as maravilhas da Tua lei. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis foi escrito para ensinar ao povo recém-libertado do cativeiro a respeito de quem era o Deus que os havia libertado. Se você olhar para o livro de Êxodo, quando Moisés é convocado por Deus para ir lá e libertar o povo, uma das perguntas de Moisés vai ser: Senhor, quando eu for ao povo e disser, o Deus dos nossos pais me enviou até eles, eles vão me perguntar que Deus é esse. O que eu vou dizer? Então Deus vai dizer: diga que o eu sou me enviou a vós outros. Então, após libertar o povo, e agora o povo está no deserto, este povo precisa ser instruído a respeito daquele que é o seu libertador. E aqui em Gênesis, Moisés vai narrar então como foi que Deus criou todas as coisas, criou um mundo para colocar ali Adão e Eva, a primeira família, que viviam em harmonia com Deus e em harmonia um com o outro.
Mas, além disso, você vai ter a narração do capítulo 3, se você puder dar uma olhada no desenvolvimento disso, da queda do homem. A serpente está ali no jardim, ela se apresenta à mulher, e ela então vai apresentar a tentação de aquele primeiro casal ser igual ao Senhor. Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Mas diferente da esperança daquela mulher de ser como Deus e de Adão de ser como Deus, o que acontece após o pecado é exatamente o contrário. Eles se afastam de Deus. Agora eles fogem da presença do Senhor, e uma consequência natural desse afastamento de Deus é exatamente o conflito que começa entre o homem e a mulher, posteriormente entre os irmãos, quando você vê no capítulo de número 4, o primeiro assassinato ocorrendo dos filhos de Adão e Eva, ou seja, o pecado, além de complicar e estragar a relação entre o homem e Deus, teve como consequência os nossos relacionamentos e também os nossos relacionamentos familiares. Mas aqui ainda no capítulo 3, no versículo de número 15, você tem o primeiro anúncio a respeito daquele que é o Redentor das nossas almas. Quando Deus se dirige à serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente é um tema muito importante aqui no livro de Gênesis. E é isso que Moisés vai mostrar no decorrer de todo o livro. Como é que Deus está conduzindo a história para trazer o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E em meio a toda essa história, onde Deus preserva o seu povo a fim de trazer o seu Filho, Jesus Cristo, nós vamos ver que Deus começa a tratar com a vida dos seus filhos. E é bastante interessante você ver as mudanças que acontecem em Gênesis. Você tem, por exemplo, Jacó, que começa a história como um enganador, e no final da história tem o seu nome mudado para Israel. Ele não muda só de nome, mas ele muda de atitude. Você tem o próprio filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, José, que passa de um menino mimado, onde ele é o centro das atenções, onde a família parece girar em torno dele. Ele é o preferido do seu pai, é ele quem ganha presentes, é ele quem não vai trabalhar. Os outros irmãos estão todos a trabalhar, ele é aquele que vai trazer relatório. No final da história, este moço orgulhoso do começo, que contava aos seus irmãos os seus sonhos, dizendo que dominaria sobre eles, e apesar de ser verdade isso não justifica o orgulho do coração de José, mas você vê lá no final do livro um José bem diferente, um José que está agora servindo aos seus irmãos. Ele de fato está dominando sobre todos, mas tal qual o Senhor Jesus Cristo, ele serve aquele que é o seu povo. E você pode perceber essas mudanças em vários personagens, observando as histórias no livro de Gênesis. Em meio aos conflitos, há sempre a esperança na promessa. Promessa que se inicia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que vai permear então toda a Escritura. Mas você já parou para pensar sobre quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus diz e daquilo que Deus promete? Quantas confusões nós muitas vezes arrumamos por não crer naquilo que Deus estabelece em sua palavra? Isso não é nenhuma novidade dos nossos dias, mas já nos tempos dos nossos irmãos havia muito disso. Muita incredulidade quanto à palavra de Deus. Deus faz muitas promessas em sua palavra, mas basta enfrentarmos circunstâncias adversas, sobretudo no meio familiar, que às vezes nos esquecemos bem rapidamente disso. E a história de Abraão vai nos mostrar essa dinâmica. Se você olhar no capítulo 12, você vai perceber que é o capítulo onde Abraão é chamado por Deus. Veja que no versículo 1, nós temos: disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação,
te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz promessas a Abraão, promessas de uma grande descendência, uma grande nação que viria dele, promessa de uma terra, promessa de abençoar as famílias da terra por meio de Abraão e dos seus descendentes. E o que você percebe logo de início é fé em Abraão, porque o texto vai dizer no versículo 4, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão, logo de início na sua caminhada, demonstra fé naquele que o chama. Mas logo depois, lá no versículo 10, quando Moisés relata que há fome na terra, e você pode perceber aí na sua Bíblia, Abraão tem que ir para o Egito. Esse homem que deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra, ele não só coloca em risco a vida da sua esposa, ao mentir a respeito dela. Sarai era muito bonita, ele ficou com medo de alguém querer tomá-la e por causa disso matar Abraão, então ele mente a respeito dela. Eles combinam uma mentira e isso traz juízo aqui sobre Faraó. Deus vai punir Faraó por causa de Abraão. Daí a pouco você vai ver que Abraão se queixa quando Deus diz que cuidaria dele. Veja, salte lá para o versículo de número 15. Deus aparece novamente a Abraão, versículo 1, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Deus está prometendo que continuará cuidando de Abraão. Agora veja, ele fez uma promessa tempos atrás. Tempos atrás, Deus havia dito, saia da sua terra, saia da sua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar e você vai ser pai de uma nação. O problema é que Abraão não tinha filhos. O pai exaltado, é isso que significa o nome Abrão, não possuía filhos e possuía uma esposa estéril. É assim que ele sai da sua terra, confiado de que Deus, a despeito de toda essa situação, lhe daria essa descendência. Mas aqui no versículo 2, ele vai responder, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele está se queixando, dizendo, olha Senhor, eu não tenho descendência. O meu escravo é quem vai ser da minha descendência. Mas Deus vai ratificar a sua promessa. Veja, no versículo 3, Abraão continua reclamando, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse, será assim a sua posteridade. Abraão se queixa, mas logo depois de receber a palavra de Deus, ele novamente crê no Senhor, e é esse o texto que vai aparecer lá no Novo Testamento, quando vai mostrar que Abraão é o nosso pai na fé. Veja aí no versículo seguinte, versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus relembra de onde tinha tirado Abraão, no verso 7, relembra que tinha prometido a herança da terra, e Abraão de novo pergunta, como saberei, no verso 8, que eu vou possuir essa terra? Deus responde, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho, e aí então Deus novamente ratifica o pacto. Deus está novamente empenhando a sua palavra, dizendo a Abraão que cumpriria tudo aquilo que tinha prometido a ele. Esse é o contexto que envolve o capítulo 16. Um homem, que é o nosso pai na fé, é assim que Abraão é chamado no Novo Testamento, que vez por outra está duvidando
do Senhor. E a história de Abraão, a dinâmica da história de Abraão, se parece muito com a nossa história e com a história da nossa família, com a caminhada do povo de Deus. Nós somos chamados para caminhar com o Senhor, mas como eu disse no início, muitas vezes nós acabamos titubeando. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na Escritura é exatamente a Escritura demonstrar que não basta você saber aquilo que a palavra de Deus diz, você tem que confiar. Um dos exemplos onde você percebe isso, eu creio, de forma mais vívida, é em Davi e nos Salmos. Porque Davi passa por circunstâncias muito complicadas durante a sua vida, e ele escreve vários salmos. Em um dos salmos, ele vai dizer: Senhor, os meus inimigos têm crescido, muitos têm se levantado contra mim, muitos têm dito que não há salvação para mim no Senhor, mas tu, Senhor, és o meu escudo. E então naquele salmo ele vai dizer: eu deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No Salmo 23 ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, Ele está comigo. Lá no Salmo 40 você vai ter Davi dizendo: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou os meus pés numa rocha e me firmou os passos. E você diz: esse homem tem uma fé inabalável. Mas quando você vai para o Salmo 13, você tem Davi dizendo: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O mesmo Davi. Ele sabia as mesmas coisas, mas ali, naquela circunstância e naquele momento, parece que ele não conseguia perceber a mão do Senhor. Até que você continua no Salmo de número 13 e vê que tudo isso retorna à mente de Davi, e ele termina aquele salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E essa é a nossa caminhada, não é diferente da caminhada de Abrão e daqueles que estão aqui no livro de Gênesis. Então veja o capítulo 16, que nós lemos aqui no início. Pense no tempo que já se passou. Quando Abrão foi chamado por Deus para sair da sua terra, ele tinha 75 anos, a sua esposa 65. Com a promessa de ter um descendente, um filho. No capítulo 15, lá quando ele reclama, dizendo: eu não tenho nenhum descendente, nenhum herdeiro, já havia passado bastante tempo. Mas aqui no capítulo de número 16, você tem exatamente o tempo exato. 10 anos haviam se passado desde que Deus fez a sua promessa. Veja no versículo 3. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ou seja, Abrão está agora com 85 anos, sua esposa com 75, eles continuam sem filhos. E o que você percebe no texto que foi lido, do verso 1 até o verso 6, sobre Abraão e Sara, é que essa é uma história de incredulidade, de idolatria e de consequências. Como é que você percebe isso nesse texto? Veja primeiro a incredulidade de Sara, no verso 1 e no verso 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Veja a convicção dessa mulher. Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Sarai sabia e reconhecia muito bem que não ter concebido era obra do Senhor. Ela sabe que Deus é o dono da vida. Ela sabe que Deus é aquele que abre e que fecha a madre. Curiosamente, mais à frente na história, a esposa de Jacó vai pegá-lo pelo colarinho e vai exigir dele: dá-me filhos, senão eu morro. E vai ouvir de Jacó a teologia correta. Acaso eu estou no lugar do Senhor ou de Deus,
que te impediu de dar filhos? Sarai tem uma convicção correta a respeito de Deus. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, de gerar filhos. Ela cria que o Senhor daria a eles uma descendência, de forma semelhante a Abraão no capítulo anterior, mas ela não achava que seria por meio dela. Veja que quando Abraão questionou a Deus pela primeira vez, ele apresentou uma solução. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um servo. Ele vai ser o meu descendente. Essa mulher, ela não tem filhos. Ela tem a convicção de que Deus a impediu de frutificar, mas ela crê que há uma promessa de Deus para Abraão, e ela então vai dar o seu próprio jeito. E esse é o grande problema da incredulidade. Porque quando nós paramos de confiar naquilo que o Senhor nos diz que vai fazer, muitas vezes nós queremos andar nos nossos próprios caminhos, fazer do nosso jeito. Então a grande diferença da incredulidade de Sarai para de Abraão é que o patriarca se queixa diretamente para o Senhor, ele expõe a Deus o que ele estava imaginando a fazer, ele é impedido por Deus, porque quando ele diz, o meu servo aqui vai ser o meu herdeiro, Deus fala, não, vai ser um filho seu, e ratifica a promessa. Sarai não, ela começa a agir antes de consultar o Senhor, como se passaram 10 anos, e ela está agora com seus 75 anos, ela já não cria mais que pudesse dar à luz. Agora, uma expressão se repete bastante nesse texto. Mulher de Abrão. Lá do versículo 1 até o versículo 6, você tem no versículo 1, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Versículo 3, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar. Ainda no versículo 3, Abrão, seu marido. Versículo... Não, são esses, desculpe. São esses somente. Por que essa ênfase no seu marido, mulher de Abrão? Exatamente para enfatizar que quando Deus os chama, Deus promete dar uma descendência àquele casal. Mas Sarai não crê nisso. Ela manda então que Abrão se deite com a sua serva Agar. Por que ela faz isso? Veja o verso 2. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. O que ela está fazendo é exatamente tentando ajudar a Deus a cumprir o seu plano. Deus não havia dito a Abrão que daria uma grande descendência a ele? Nisso ela cria. Ela só não cria que seria por meio dela. Ela não teria condições. Então ela oferece a sua escrava ao seu marido. Ela empurra o seu marido para um relacionamento de adultério. Ela busca o cumprimento da promessa não em Deus, mas na sua escrava. A escrava agora é a esperança de Sarai para que Deus possa conduzir a história daquele casal. Ela tinha certeza de que outra forma não seria possível. E quando você olha para a incredulidade dessa mulher, isso deve levar você a pensar na nossa incredulidade. E em quantas vezes nós fazemos da mesma coisa, duvidando do Senhor, no nosso lar, na nossa família. Certa vez eu recebi uma pessoa, um homem, no meu gabinete, e ele conhecia a Bíblia. Conhecendo a Bíblia, ele sabia qual era a vontade de Deus para o casamento, certo? O que juntou Deus, não separe o homem. Ele sabia disso. Mas ele não queria mais a sua esposa. O problema é que ele não tinha nenhuma justificativa bíblica para terminar o relacionamento. E depois de muito tempo, ele chega para mim e pergunta assim: ô Milton, a minha esposa ela não é crente. Meu caso é aquele lá de 1 Coríntios 7. Então ele já chegou anunciando, né, o problema. Eu tenho uma esposa que não é crente. E a solução.
querendo ouvir de mim. É lógico que o seu quadro se enquadra ali, em 1 Coríntios 7. Mas aí eu comecei a fazer perguntas. A primeira é, como é que você diz que sua esposa não é crente? Quando vocês casaram, vocês não eram membros da igreja? Ele falou, éramos. Ela falou, ela foi batizada. Foi. Ela estava afastada da igreja por um tempo. Ele só não contava, na história toda, que uma das razões dela estar afastada da igreja era ele. E o mau testemunho dele. Essa parte ele omitia. Mas a minha esposa não é crente, porque ela não vai à igreja. Então a primeira coisa que eu perguntei foi essa. A segunda coisa que eu falei para ele foi o seguinte, então quando vocês casaram, você não casou com uma incrédula. Não. E você também não era incrédulo. Eu falei, não. Então 1 Coríntios diz que se um dos dois incrédulos se converter e a parte incrédula quiser deixar, está livre a outra parte. Mas só nesse caso. Não está dizendo de um crente que casa com um incrédulo e nem com um crente que agora acha que a sua esposa é incrédula. Então, não tem nada a ver com a sua situação isso aqui. O final da história é que ele se separou da esposa e tempos depois ele casou novamente. Já não era mais lá da nossa igreja. Mas o que você pode pensar a respeito dessa ilustração é que aquilo que está acontecendo com Sarai aconteceu também com este homem. Ele sabia a vontade de Deus, ele sabia o que Deus expressava na sua palavra, mas ele queria dar o seu jeito, porque o seu coração pedia outra coisa. E ele quis então torcer a palavra de Deus. Não foi isso que Sarai fez. Sarai simplesmente não creu. Ele fez pior ainda, ele torceu a palavra de Deus para tentar fazer do seu próprio jeito. Mas nós olhamos essas histórias e pensamos na nossa. Quantas vezes nós também não somos incrédulos ao enfrentar circunstâncias adversas no nosso lar, nos nossos relacionamentos? E é a incredulidade quanto à palavra de Deus que nos faz tomar atitudes erradas. É por isso que você vê casais que não sabem como lidar com o pecado. Eles não sabem resolver conflitos. Eles vivem uma vida muitas vezes de aparência. Eles sabem qual é a vontade de Deus, por exemplo, quando um irmão peca contra o outro. Está bem claro isso, não está? Se o irmão pecar contra ti, vai até ele. Isso funciona também para marido e mulher, para pais e filhos, para filhos e pais. Isso funciona no âmbito da nossa família e no âmbito da nossa família maior que a igreja. Nós sabemos o que a Escritura diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, mas por vezes nós queremos fazer do nosso jeito e ficar no nosso conforto. Nós temos um caminho melhor, porque pensamos muitas vezes que o caminho de Deus ele é mais trabalhoso, e por certo é. Por certo envolve confrontação, envolve chamada ao arrependimento, envolve chamar testemunhas caso não haja arrependimento, envolve chamar o conselho da igreja caso não haja arrependimento, mas tudo isso para que seja restaurado o relacionamento. E nós temos a bênção da parte de Deus de fazer parte da igreja e de poder submeter a nossa família a todo um processo quando nós entramos em conflito. Mas aí às vezes vamos varrendo tudo para baixo do tapete, vamos vivendo como se não tivéssemos problemas, até aquele dia em que nós não aguentamos mais. E aí quando vem a notícia, fulano e beltrano se separaram, ninguém acredita. Mas eles viviam tão bem. Não viviam bem. Eles varriam porque eles tentavam fazer do seu próprio jeito. Então deixar as coisas rolarem ao invés de confrontar não promove mudança bíblica e muitas vezes traz consequências terríveis. Isso acontece também quando os pais entendem que eles não podem disciplinar aos seus filhos. Há 2 anos, quando eu estive aqui, o tema era a respeito dos filhos, não era isso? Filhos como reflexo dos pais, ou os pais como espelho para os filhos, era alguma coisa dessa aí. E eu lembro que eu estava falando exatamente a respeito disso, de como muitas vezes os pais se negam a cumprir aquilo que a Escritura diz na disciplina dos seus filhos, com medo de perder o amor dos seus filhos. Enquanto a Escritura diz que se nós criarmos os nossos filhos
na disciplina, na admoestação do Senhor, nós vamos colher frutos disso. Há casos em que isso não ocorra? Há, certamente. E nós vimos exatamente isso há 2 anos atrás, quando a lei do Senhor dizia para pegar o filho quanto mais e levá-lo às autoridades. Mas até que isso acontecesse, um longo caminho precisaria ser percorrido. Um caminho de ensino, de disciplina, de admoestação. Mas muitas vezes nós não cremos no que Deus diz que vai fazer. Em relação à nossa descendência, em relação aos nossos relacionamentos. E esquecemos então de nos submeter a Cristo e a sua palavra e tentamos fazer do nosso jeito. O resultado, muitos divórcios. Vivemos um tempo em que a igreja do Senhor tem experimentado divórcio atrás de divórcio, recasamentos, pessoas que já estão no 3º, 4º casamentos, porque não colocam em prática aquilo que Deus diz na sua palavra. Você vê isso aqui de forma bem clara, mas você vê mais. Você percebe que a incredulidade de Sarai leva a um sofrimento. Veja nos versículos 4 e 5. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Pecados trazem consequências, sempre. Sempre. E é isso que você está percebendo aqui nesse texto. No caso, o pecado de Sarai de entregar o seu esposo, ou entregar a sua serva para o seu marido, traz sofrimento para ela e futuramente para o seu filho. Porque Ismael, que vai nascer de Agar, vai ser aquele que vai começar a perturbar a Isaac mais à frente. Vai criar um conflito entre os 2 irmãos. E tudo isso por conta da incredulidade quanto à promessa do Senhor e da tentativa de ela mesma fazer da sua forma. Tudo isso traz problema para a família. E aquilo que nós intentarmos fazer diferente da palavra de Deus, vai trazer problema. Às vezes nós nos contentamos com as questões muito pragmáticas. Deu certo. Deu certo. Sobretudo na criação de filhos. Nós escolhemos muitas vezes métodos não bíblicos para tratar com os nossos filhos, ao invés de instruí-los a ser responsáveis, a honrar a Deus com aquilo que eles têm, com a capacidade que Deus os deu. Nós queremos que os nossos filhos vão bem na escola e nós propomos métodos comportamentais. Olha, se você passar de ano, você vai ganhar aquilo que você tanto quer. E o menino passa, dá certo. Mas não é o método do Senhor. Não honra a Deus e traz consequências. Ensina egoísmo. Ensina a fazer as coisas quando se tem interesse e a deixá-las de lado quando não há nada em jogo. Não é assim que nós ensinamos os nossos filhos a lidar com o pecado, porque o não querer estudar é pecado. E nós não tratamos pecado simplesmente de forma superficial. A consequência virá mais à frente. Você vê o sofrimento dessa mulher aqui como consequência, porque quando Agar percebe que ficou grávida, ela agora começa a desprezar a sua senhora. Essa palavra aqui, desprezar, tem um sentido de considerar insignificante. Porque se você repara as histórias bíblicas, vai ver que nessa cultura, ter filhos era algo muito almejado, diferente de hoje. E as mulheres que não tinham filhos, elas eram de fato desprezadas, colocadas de lado. É por isso que Deus é anunciado no Salmo como aquele que faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, mostrando a bênção da maternidade. Essa mulher que agora não tem filhos, vê a sua rival, porque agora ela é rival, ela também tem um filho do marido de Sarai, começar a vê-la como alguém insignificante. Agar era uma escrava egípcia.
é o que tudo indica que ela se ajuntou à família naquele episódio, quando o faraó deu a Abrão escravos e escravas. Quando Abrão pecou lá da outra vez, Sarai foi levada para a casa de Faraó, e quando Deus veio e puniu a Faraó, e repreendeu a Faraó, Faraó deu escravos para Abrão. Possivelmente Sarai tenha vindo nessa leva, e agora ela está em concorrência com a sua senhora. Pode ter passado pela cabeça de que agora, pelo fato dela ser a mãe do herdeiro legítimo de Abraão, a sua situação fosse mudar em relação à sua senhora. Dá uma olhada lá em Provérbios, capítulo 30. Versos 21 a 23. Veja o que é dito aqui. Sob 3 coisas estremece a terra, sim. Sob 4 não pode subsistir. Sob o servo, quando se torna rei. Sob o insensato, quando anda farto de pão. Sob a mulher desdenhada, quando se casa. Sob a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. E é bastante interessante o que você tem lá em Provérbios, porque é exatamente isso que parece estar acontecendo ali em Gênesis capítulo 16. Agar está vendo uma chance de mudar a sua sorte, e Sarai estava sofrendo por causa do seu próprio pecado. Mas agora, ela não vê isso. Ela não cai em si e pensa, eu pequei, eu expus o meu esposo ao adultério. Ela não confessa o seu pecado, ela se vê injustiçada. Ela diz, eu estou sendo afrontada. Essa mulher está sendo cruel para comigo. E sabe o que é mais irônico aqui? É que além de se achar injustiçada, diante desse quadro, dessa situação que ela mesma pintou, ela chama a Deus como seu juiz. Porque ela coloca o caso para Abrão, veja lá, no versículo 5, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. Ela tem coragem de chamar a Deus como sua testemunha. Não há confissão de pecados aqui. E assim como o pecado dessa mulher traz consequência, o meu e o seu trarão. O pecado sempre tem consequência. Uma vez eu estava, acho que foi num culto em casa, num culto doméstico, falando sobre isso. E minha esposa estava falando, mas tem hora que a gente vê na Bíblia e não percebe as pessoas sofrendo a consequência dos seus pecados. Como é que você está dizendo que sempre há consequência do pecado? Falei, basta que você olhe para a cruz. Toda a consequência do pecado está lá. Ainda que a Escritura não mostre muitas pessoas colhendo o fruto do seu pecado aqui, isso não quer dizer, primeiro, que não sofreram, pode ser simplesmente que a Bíblia não diz, mas em última instância, a pior das consequências do pecado é a morte de Cristo. É a morte do Filho Santo de Deus, e é por isso que nós não brincamos com o pecado. Porque essa foi a consequência mais séria do pecado. Então, quando nós deixamos de lado a lei do Senhor, a palavra de Deus, a promessa do Senhor, nós estamos brincando com aquilo que causou a morte do nosso Redentor, do nosso Salvador. E é por isso que dentro das nossas famílias, nós não podemos ficar transigindo com o pecado. E nem achar que porque as coisas estão dando certo, do método que estamos fazendo, que estamos tendo a aprovação de Deus. Há lares, por exemplo, que já inverteram há muito os papéis. Lares cristãos, onde as mulheres é que são as mantenedoras da casa e os maridos são aqueles que cuidam dos filhos. Dá certo, o marido concorda com isso, a esposa não vê problema nisso. As consequências virão. Os filhos estão vendo esse exemplo.
Os filhos reproduzirão este exemplo. Tem um palhaço que se diz pastor, que de vez em quando está na internet, e às vezes até os presbiterianos ficam compartilhando os textos dele, os vídeos dele, que estava falando esses dias de que isso é normal, falando sobre a família de lobo e a família de hiena. Lobo e hiena? Eu acho que é isso. São dois bichos. Quando casa o filho do lobo com a filha da hiena. E ele falando que é uma coisa normal, não há problema nenhum na mulher comandar. O problema é quando a mulher que comanda casa com um homem que também quer comandar, porque aí dá briga. A mulher que comanda tem que casar com um homem que deixa para lá e que deixa ela comandar, e aí vai estar tudo certo. Essa é a solução que ele dá. E não uma solução bíblica de papéis bem estabelecidos por Deus. As consequências, elas vão passando de geração para geração. Nós não podemos brincar com o pecado. Deixar de disciplinar filhos, de orientar filhos, vai causar problemas mais à frente. Colheremos as consequências. Com isso eu não estou dizendo que você deve fazer estas coisas e cumprir a lei do Senhor com medo das consequências. Não é isso. Você cumpre a lei de Deus para a glória do Senhor. Mas Deus, em sua infinita bondade, abençoa aqueles que o obedecem. Da mesma forma, Ele disciplina aqueles que andam fora do seu padrão. Então, pequenas ofensas precisam ser tratadas ao invés de jogadas para debaixo do tapete. Nem que você precise tratar todo dia dessas coisas, para que estas coisas pequenas não vão se transformar lá na frente em algo tão grande que ninguém pode mais dar conta. Dia desses eu conversava com uma pessoa a respeito disso. Ela se envolveu em tanto problema, ela tinha tanta coisa para resolver, que ela falou: pastor, eu vou embora da igreja, eu vou procurar outra. Eu falei: não, dá para resolver. Eu falei: não, tem muita coisa para resolver. E o exemplo que foi dar para ela foi dos meus filhos, né? E às vezes eu pego o meu filho e falo o seguinte: colocou o brinquedo no chão, bota de volta lá no guarda-roupa. Não, eu vou brincar de novo. Aí bota um no chão, larga, pega outro. Daqui a pouco pega outro. Daqui a pouco você vai no quarto, você quase não consegue pisar no chão. E aí chega a hora de guardar. E agora, na hora de guardar? Agora vai dar mais trabalho. Bem mais do que se brincasse e colocasse no lugar, não é? Você consegue guardar tudo? Consegue, mas dá muito mais trabalho. É exatamente isso que acontece com o pecado que não é tratado todo dia. Você consegue resolver? Consegue, vai dar muito mais trabalho. O caminho é muito mais difícil. Então, trate todos os dias aquilo que precisa ser tratado. Conversem os cônjuges, acertem os problemas para que o Senhor seja honrado, porque o pecado, ele traz consequências. A desobediência ao Senhor sempre traz sofrimento. E muitas vezes nós vamos nos ver como Sarai aqui, como pobres coitados. Eu merecia um marido melhor, eu merecia uma esposa melhor, eu merecia um pai melhor, um filho melhor. Por que eu tinha que ter nascido nessa família? Como se essas coisas tivessem sido aleatórias. Nós nos casamos com quem Deus queria que nos casássemos. Nós temos os filhos que Deus queria que tivéssemos. Nós temos os pais que Deus nos deu. E nós precisamos nos contentar com isso e honrar a Deus nesses relacionamentos. Então não brinque com o pecado, porque ele traz consequências. Você vê mais aqui. Você vê mais uma consequência do pecado dessa mulher, que é a humilhação de Agar, no verso 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. A segunda consequência que decorreu da incredulidade de Sarai foi a humilhação de Agar. Porque como ela estava sofrendo diante daquilo que a escrava estava fazendo com ela, um problema que ela mesma criou, como nós vimos aqui, ela se acha injustiçada, reclama com Abrão, e Abrão a entrega a escrava nas mãos de Sarai para ser humilhada. A ideia de humilhada aqui é menosprezada ou intimidada. É isso que aconteceu com essa mulher.
Eu acho que intimidar seja o melhor sentido aqui, porque você vai ver que a sequência do texto, o que vai decorrer disso é que a escrava vai fugir da sua senhora. Sarai, além de duvidar do Senhor e criar um grande problema, ela agora faz justiça com as próprias mãos. Ela se vinga, ela faz diferente daquilo que a Escritura vai instruir no Novo Testamento. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ela é a grande juíza da questão. Ela coloca a causa, ela julga e ela também executa a pena. Ela se coloca plenamente no lugar de Deus. Porque é isso que nós fazemos quando nós deixamos de lado a palavra de Deus e queremos fazer do nosso jeito. Nós nos colocamos no lugar do Senhor. Nós temos uma ideia melhor do que a ideia do Senhor. A incredulidade de Sarai atinge a ela, que sofre. Futuramente vai atingir o seu filho, que vai sofrer por causa de Ismael. E também traz humilhação a uma terceira pessoa, a sua escrava. É isso que o pecado tem o poder de fazer nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. O pecado nos torna injustos. Nós não conseguimos mais julgar segundo a reta justiça daquilo que o Senhor estabeleceu, mas nós queremos honrar a nossa própria vida. E para isso, muitas vezes, penalizamos pessoas. Isso acontece muitas vezes com pais. Eu falei de disciplina, que ela precisa acontecer, e agora eu vou falar o contrário, de pais que disciplinam indevidamente os seus filhos. Não porque o Senhor foi desonrado, não porque o filho pecou contra o Senhor e precisa ter o seu relacionamento com Deus restaurado, mas porque o filho trouxe desonra ao pai, trouxe raiva ao pai. E agora então ele vai disciplinar o seu filho para descarregar toda a sua ira. Porque a afronta foi contra mim, eu fui humilhado. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a glória de Deus. Isso não é disciplina, isso é espancamento. Mas o pecado nos cega a ponto de nós darmos o nome de disciplina, que é o nome bíblico, a uma ação injusta, de descontar raiva no filho, ou de fazer ele perceber com quem que ele está mexendo. Deus coloca pais nas vidas dos filhos para serem justos na disciplina. Os nossos relacionamentos, eles vão ser muitas vezes confusos. O pecado fez com que a nossa vida se tornasse bastante confusa. Mas a palavra do Senhor ilumina os nossos olhos. A palavra do Senhor nos traz discernimento. A palavra do Senhor nos mostra a forma como nós devemos andar. Então, cuidado para não fazer justiça própria. Esposos que punem as suas esposas e vice-versa. Param de se falar. Semanas onde marido e mulher estão convivendo na mesma casa, às vezes dormem na mesma cama, mas não se falam. Você não é digno de falar comigo. Você fez alguma coisa que me desonrou bastante. Então, ao invés de resolver o problema, pecamos, julgamos errado, penalizamos de forma errada. O pecado traz consequências. Por último, o que você vê nesse texto é a idolatria de Abrão. E eu deixei para falar sobre isso no final, porque a razão de tudo isso é a idolatria de Abrão. Essa é a causa de tudo que nós vimos até agora. Veja o versículo 2, finalzinho. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido,
foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a sua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Abrão é o líder da família. Abrão é aquele que ouve a promessa da parte de Deus. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abrão foi aquele que ouviu: de ti farei uma grande nação. Abrão é aquele que precisa cuidar da sua família, cuidar da sua esposa. Nós já vimos que ele a expõe logo no início ao perigo quando mente a respeito dela. E agora Abrão deixa com que a sua esposa tome as rédeas da sua casa, indique a ele um caminho pecaminoso e faz com que aquilo que a sua esposa está pensando como plano seja executado. Porque o texto vai dizer: ele anuiu ao conselho de Sarai. E a partir do momento que ele faz isso, a responsabilidade é dele. Nós sabemos que os maridos são chamados para serem os líderes do lar. Isso não significa ser tirano e nem significa não pedir opinião para as esposas. Tem um livro, eu não sei se tem aqui para vender, Reformando o Casamento. Tem? Tem. Tinha. Reformando o Casamento, Douglas Wilson tem um trecho onde ele fala que maridos que tomam decisões sem conversar com as esposas, não é porque eles são líderes, é porque eles sabem que a esposa tem poder de veto. Então eles têm medo. Na verdade é medo, não é liderança isso. Maridos podem tomar conselho? Lógico que podem. O problema é que a partir do momento em que eles assumem aquilo ali, vamos fazer isso, o problema é deles. Não adianta depois dizer: não, mas foi você que deu a ideia. O marido é o responsável. O padrão é aquele lá de Gênesis. Certo? Quando Adão faz a mesma coisa, ele segue o conselho de Eva. E Deus o chama e pergunta: o que você fez? Abrão é o grande responsável por sua família. E ele quis também dar o seu jeito da sua situação. Primeiro, fazendo do seu servo o seu herdeiro. Ele é impedido por Deus. O que ele deveria ter feito aqui? Olha, Abrão, nós não temos filho. Não vai ter jeito, tome aqui a minha escrava. Não, eu já falei com Deus e Deus falou que vai nos dar um filho. Se lá atrás Deus o impediu, ele deveria ter mantido a sua confiança na palavra de Deus, na promessa do Senhor, no pacto que Deus havia estabelecido. Um pouquinho antes foi isso que você viu, lá no capítulo 15, acontecer. Abrão tinha todas as condições para dizer: Sarai, você está errada. Repreender a sua esposa, chamá-la ao arrependimento. Mas ele anuiu ao conselho da sua esposa. Ele deveria ter lembrado da promessa de Deus, instruído o coração da sua esposa. Mas agora, este homem quer agradar a sua esposa. Ele também quer dar vazão àquilo que o seu coração pede. E é por isso que ele se deita com a escrava. Diante da vontade da sua esposa de ter logo uma família, ele esquece a promessa de Deus e fala: vamos resolver agora, de uma vez por todas. Ele prefere confiar no plano de Sarai do que confiar no plano de Deus. É por isso que ele obedece à sua esposa, ele anui ao conselho da sua esposa. Quando você tem essa ênfase repetida que a mulher de Abrão, o marido de Sarai, é exatamente para enfatizar a loucura que está acontecendo aqui, de desprezar a palavra do Senhor. Deus vai fazer, mas é por meio dos dois. Abrão comete o mesmo pecado de Adão, desobedece a Deus, e a vontade de Sarai passa a ser mais importante que a vontade de Deus. Isso é idolatria. E a idolatria é vista também quando Abrão se esquiva
da responsabilidade e entrega a sua serva na mão da sua esposa. Ele está tão preocupado com a sua esposa que ele não está ligando se vai haver uma injustiça. Veja lá no versículo 6. A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Ele agora está tão preocupado com o que Sarai vai pensar da situação, que ele não tenta consertar e dizer, olha, eu pequei, eu não deveria ter deixado isso acontecer, mas nós não vamos cometer mais pecados aqui. Não, olha, faz do seu jeito. Se vira para lá. Ele também não assume a culpa. Ele ama mais a sua esposa do que ama o Senhor. Todas as vezes que nós formos idólatras, nós vamos terminar assim. Todas as vezes que amarmos mais o cônjuge do que ao Senhor, vamos pecar, vamos cometer injustiças, e um pecado vai puxar outro, e a confusão só vai aumentar. A vontade de Deus é maior do que a vontade do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais. Nós não podemos fugir também das nossas responsabilidades, como este homem está fazendo aqui. Maridos, entendam que o Senhor os colocou nessa família para pastorear a esposa e os filhos. Não fuja disso. Muitos maridos estão fazendo o que Abrão fez aqui, mas em outro sentido. Faça como melhor te parecer. Se o filho leu a Bíblia, bem. Se não leu, também está tudo tranquilo. Se a esposa está buscando a vida de santidade, está bom. Se não está, cada um como melhor lhe parecer, mas a responsabilidade é essa. Entregar os filhos e a esposa santificados diante de Deus. São pastores da família. Não deixe que a sua casa ande como melhor parecer a cada um. Porque Deus vai requerer de nós, a nossa esposa e os nossos filhos. O caminho proposto por Deus, ainda que muitas vezes pareça mais difícil que o jeitinho que nós podemos dar, precisa ser sempre o alvo para as nossas famílias. E fugir disso, meus irmãos, é colocar outros deuses diante do Senhor. O que o texto então te ensina? Esse texto ensina sobre incredulidade, sobre idolatria, sobre consequências. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos, com a ajuda do Espírito, amar o Senhor de todo o coração. E assim, nós vamos colher bênçãos da parte do Senhor. Sempre haverá consequência quando pecarmos contra o Senhor. No caso de Abrão e da família, foi o sofrimento. O sofrimento que causou a Sarai, sofrimento que foi causado a Agar, sofrimento a Ismael, a Isaque. Sara se entristeceu. Nós sofremos em família quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Mas eu chamei a sua atenção no início do sermão para o fato de que nós também, diante de circunstâncias adversas, nos esquecemos rapidamente da promessa. E a promessa era a respeito do Redentor. O descendente, nesse texto, de imediato, seria Isaque. Mas o descendente que está sendo prometido desde o capítulo 3 é o próprio Senhor Jesus Cristo, prefigurado por Isaque. Nascido milagrosamente, como foi o caso de Isaque. Que sofreu injustamente, porque assumiu os nossos pecados. Jesus Cristo era a esperança para a família de Abrão. O descendente, abra sua Bíblia em Gálatas. E é isso que Paulo vai falar àqueles irmãos.
capítulo 3, verso 15: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E no capítulo subsequente, no capítulo 4, é o capítulo onde Abraão vai dizer que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Quando Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ele estava crendo em mais do que um filho da promessa, mas no Redentor das nossas almas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ao confrontar os fariseus, que se diziam filhos de Abraão, dizia: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você não tem nem 50 anos ainda, e você já viu Abraão antes que Abraão existisse? Eu sou. Se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. O problema foi que, num determinado momento, Abraão perdeu isso de vista. E é por isso que eu comecei dizendo que a caminhada de Abraão é a nossa caminhada. A caminhada de Abraão é a caminhada de Davi. A caminhada do pai da fé é a nossa caminhada. E nós louvamos a Deus, porque é Ele quem nos conduzirá nessa caminhada, ainda que muitas vezes venhamos a duvidar, como duvidou Abraão. É Ele quem vai restaurar a fé no nosso coração, por meio da Escritura e sempre por meio da Escritura. É por isso que as famílias precisam estar em torno da palavra de Deus, aprendendo a respeito do descendente de Abraão. A esperança que nós temos em meio aos nossos conflitos. Jesus Cristo é aquele que está tratando o nosso coração, quando nos dá o cônjuge que nos deu, os filhos que nos deu e os pais que nós temos. E é em meio a esses relacionamentos que nós vamos crescer a cada dia à medida da estatura dele, de Jesus Cristo, o varão perfeito. E nós podemos crer piamente na promessa de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isso precisa trazer esperança ao nosso coração. Somos fracos, somos pecadores, não pregamos sobre comportamento, apesar de o comportamento fazer parte da nossa vida, ser a expressão da nossa fé. Mas pregamos a esperança naquele que é o nosso Redentor, o nosso Consolador, aquele que dia a dia trata o nosso coração e santifica a nossa vida, e continuará fazendo até aquele último dia em que Ele vai apresentar a sua grande família, a igreja do Senhor, sem mácula e nem ruga, diante dEle. Até que isso aconteça, aproveitemos então a oportunidade de crescer na fé em meio à família que o Senhor nos tem dado. Louve a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais. Quando o coração estiver triste com os conflitos, lembre-se de se contentar com aquilo que o Senhor tem te dado, porque é nesse plano que o Senhor vai santificar a sua vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Convidar o pastor Alfredo para nos conduzir em oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos glorificar o Teu nome por causa da obra de Cristo na nossa vida. Ó Deus, nós Te louvamos porque lá no início, quando vemos, ó Deus, tantos problemas na vida do nosso pai na fé,
e percebemos que Ele é tão humano e tão pecador quanto nós somos, nós podemos também perceber que a restauração, o resgate e a esperança é Cristo Jesus. Ó Deus, por isto abre o nosso coração para que entendamos de uma vez por todas que devemos buscar a Tua glória através de Teu Filho e que devemos encher o nosso coração, ó Deus, de Cristo, que é o Evangelho e não apenas o seu conteúdo. E que tenhamos, ó Deus, este alvo na nossa vida com relação aos nossos familiares, não exercendo e não buscando aquilo que satisfaz o nosso coração de maneira egoísta, mas aquilo que satisfaz ao Senhor. Ó Deus, obrigado porque ao olharmos para Abraão e a sua família, nós percebemos que somente pela graça do Senhor, somente por Cristo. Mas isto também, Pai, deve gerar no nosso coração o desejo profundo de amar ao Senhor e amar a Tua lei. Porque sabemos, ó Pai, que o mundo está preocupado apenas em tratar o comportamento das pessoas, mas a nossa preocupação é a Tua glória. A nossa preocupação é o Teu poder, que pode, ó Senhor, restaurar a nossa vida e a vida da nossa família. Por isso, ó Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. E olhando para o nosso irmão, além de nosso pai, também o nosso irmão na fé, Abrão, juntamente com a nossa irmã Sarai, podemos descansar no Senhor, mas ao mesmo tempo assumir a responsabilidade de cumprir a Tua lei, Senhor, dentro do nosso lar. E que cada homem aqui tenha entendido de uma vez por todas o seu papel pastoral sobre a família. E que cada esposa e cada filho, ó Deus, desenvolvam um coração que seja pastoreável, sabendo que, no final das contas, é Cristo tratando o nosso lar. Por isso, ó Pai, eu quero exaltar e engrandecer o Teu nome, porque para nós há esperança, e ela tem nome, Cristo Jesus, no nome de quem eu oro nesta noite. Amém. Pastor Jessé.